Volume 2. Capítulo 133, Gui Flutuante. Então agora, Naofumi. Eu coloquei alguns pedidos para o Oyagi. Eu podia ir me encontrar com Rafalia e as outras ou eu podia ir falar com a rainha. Eu tenho algumas questões sobre o plano dela daqui em diante. Eu posso ser capaz de conseguir alguns equipamentos de segunda mão também. Eu retorno ao castelo, e pergunto pela localização da rainha. Parece que depois que a reunião acabou, ela foi para o escritório dela mexer na papelada. Rainha. Naofumi. Iwatani. O que está lhe preocupando agora? Rainha. Você pode nos poupar alguns equipamentos? Naofumi. Claro, não há problemas comigo fazendo isso. Contudo, muito do equipamento que nós temos atualmente em estoque foi pesadamente danificado durante a última batalha. Rainha. Eu sei, mas neste momento eu não preciso de nada de alto nível. Se você não está usando ele, você pode me dar? Naofumi. É para cuidar da sua nova terra, certo? Rainha. Correto. Naofumi. Ah, certo. Iwatani, eu tenho um favor que eu gostaria de lhe pedir. Rainha. O tom da rainha faz isso parecer algo bem grande. Eu terminei de falar com os outros países, é sobre administrar os heróis para as próximas ondas. Rainha. Fumu, Naofumi. Apesar de nós ainda não sabermos o significado por trás da ampulheta azul, a ampulheta vermelha pode começar a se mover de novo em breve. A vermelha só tinha 3 dias sobrando nele. Será difícil para se preparar caso ela começasse de repente a se mexer de novo. Os outros 3 heróis ainda estão desaparecidos, então tem um grande problema se tratando de força humana. Muitos países querem focar no Iwatani como uma força principal de luta. Tem também vários países que querem negar entrada para os outros heróis. Rainha. Claro, depois daquilo, Naofumi. A informação foi escondida do público geral, mas os líderes não vão querer deixar aqueles que causaram essa calamidade entrar nos países deles. Até países não relacionados com esse incidente não iriam querer a mesma coisa acontecendo com eles. Claro, isso só aplica se eles ainda estiverem vivos. Se eles forem achados, eu posso deixar para você prendê-los? Rainha. Você se lembra que meus status não irão recuperar por outros 3 meses, certo? Naofumi. Eu sei que eu posso estar pedindo o impossível. Eu acho que eles irão voltar para esse país, só que se eles realmente voltarem, rainha. Por que isso? Naofumi. Por causa dos boatos, a maioria dos países além deste decidiram restringir os movimentos dos heróis. Rainha. Isso não significa que você pode monopolizar os heróis? Naofumi. Que mulher assustadora. De algum jeito ela conseguiu ganhar acesso exclusivo para uma massiva força de combate. A opinião que está se espalhando é que os outros heróis além do escudo eram heróis falsos, rainha. Bem, eu posso entender a linha de pensamento deles. Eles podiam só ter obtido armas que mudam de forma. Parece que no passado, a produção de itens assim era possível. A crença que está se espalhando que os heróis invocados além do Iwatani eram farsas, e que eles devem em vez disso depender nas forças dos 7 heróis estelares. Rainha. Que tipo de crença é essa? A mentalidade das pessoas superadas por medo me assusta. Apesar que eu não sei que tipo de pessoas os 7 heróis estelares são em primeiro lugar. O fator contribuinte para essa crença foi um boato que começou a circular durante a última onda. Rainha. Ah, o fato que todos os heróis além de mim perderam? Naofumi. Sim, houve muitas pessoas que testemunharam aquela batalha, então foi impossível parar um boato desses de se espalhar. O boato tinha quase morrido, mas então eles tiveram que ir para outro país e causar esse desastre, rainha. Heróis falsos. É a mesma coisa que aconteceu comigo antes. Eu tenho que ser cuidadoso para não ter nenhum boato ruim se espalhando sobre mim. Tem também a questão da força deles. Eles são definitivamente fortes, mas eles não estão num nível que é impossível de conseguir por uma pessoa normal, rainha.
Eu não realmente sei exatamente quão fortes aqueles 3 são, então eu não posso realmente dizer nada sobre isso. Mas eles estão provavelmente agarrados com seus próprios sistemas de fortalecimento em vez de tentar os outros. Mas será problemático se nenhum país aceitar cobrar eles, então eu decidi fazer esse país o único que irá aceitar eles. Rainha. Sombra deve ter dito para eles como desbloquear os outros sistemas, mas eles teimosamente agarraram a crença que isso era o mundo do jogo que eles conheciam. Olhando para trás, o jeito deles de fazer as coisias era meio nas coxas. Se eles estivessem apenas tentando confiar os outros, eles podiam ser capazes de ter 3 vezes os fortalecimentos de antes. Como eu estava vazio, eu tentei todos os sistemas e consegui minhas armas neste nível. Eles são assim como Rafali e Firo quando elas tinham alcançado seus limites de level 40 antes de subir de classe. Apesar dos levels deles subirem além dos 80, isso não significa que eles estavam ficando particularmente mais fortes. Como eu fortaleci propriamente meu equipamento, eu posso acompanhar Rafali e Firo, mas eu não tenho certeza quanto aos outros. Quanto a Bit. Naofumi. Ainda há uma resposta leve dela. Se eu quiser, eu ainda posso ativar a marca de escravo dela. Rainha. Só que eu não iria realmente me importar se ela morresse, Naofumi. Bit tem alguns usos enquanto viva, então seria problemático se ela morresse. E ela ainda me deve algum dinheiro. Rainha. Usos? Naofumi. Bem, a punição dela ajuda a entreter Ivatani, além do que se ela nunca se arrepender, ainda tem algo que nós podemos ter ela fazendo, rainha. Naofumi. O que você irá obrigar ela a fazer? Eu acho que eu me sentirei mais motivado a encontrar ela se você me contar. Você quer saber o que eu planejo fazer com ela? Rainha. Não, eu sinto que será mais divertido descobrir quando a hora chegar. Naofumi. Se for algo cruel, eu acho que é melhor ouvir isso na frente dela. Isso irá dar um tipo de sensação estilo festa surpresa. Certo, você já juntou os materiais necessários da tartaruga? Naofumi. Sim. Eu estava prestes a te chamar para coletar eles. Eles estão deitados nos campos de treino na frente do depósito. Você pode fazer o que desejar com eles. Rainha. Pode deixar. Naofumi. Eu parti com a rainha, e olhei em volta da frente do depósito como instruído, e comecei a alimentar a grande montanha de materiais da tartaruga espiritual e familiar da tartaruga espiritual para o escudo. Enquanto eu estava fazendo isso, eu notei um olho gigante e um pedaço de matéria cerebral dentro da montanha. Eles foram tão longe quanto pegar a cabeça e trazer todo o caminho até aqui? Essa cabeça é provavelmente aquela que Rafali e Firo foram capazes de cortar durante a batalha de reconhecimento. Tinham também coisas que pareciam partes do coração, e uma substância estilo musgo. Tinha até um pouco de lenha. Se eu quero alimentar o escudo com tudo isso, eu terei que ficar acordado a noite toda. Eu irei deixar alguns pedaços de carne para cozinhar mais tarde. Você desbloqueou o escudo de carapaça da tartaruga espiritual. Você desbloqueou o escudo de pele da tartaruga espiritual. Você desbloqueou o escudo de carne da tartaruga espiritual. Você desbloqueou o escudo de osso da tartaruga espiritual. Você desbloqueou o escudo de sangue da tartaruga espiritual. Você desbloqueou o escudo de fluido corporal da tartaruga espiritual. Você desbloqueou o escudo de leucócito da tartaruga espiritual. Você desbloqueou o escudo de músculo da tartaruga espiritual. Você desbloqueou o escudo de coração da tartaruga espiritual. Você desbloqueou o escudo de miocárdio da tartaruga espiritual. Você desbloqueou o escudo de capilar da tartaruga espiritual. Você desbloqueou o escudo de olho do coração da tartaruga espiritual. Você desbloqueou o escudo de íris da tartaruga espiritual. Você desbloqueou o escudo de árvore sagrada da tartaruga espiritual. Você desbloqueou o escudo de familiar, forma de morcego, da tartaruga espiritual. Você desbloqueou o escudo de familiar, forma de Yeti, da tartaruga espiritual. Etc. Eu desbloqueei uma quantia ridícula de escudos da série tartaruga espiritual.
Todos eles possuem uma defesa de base realmente alta. Aquele com a maior defesa é o escudo de carapaça da tartaruga espiritual. Sua base é muitos níveis acima da víbora quimérica. Eu acho que fortalecer essa arma será divertido. Então agora, para olhar aos stats. Parece que uma skill pode ser desbloqueada por despertar ele. Escudo de carapaça da tartaruga espiritual 0140C. Bônus de habilidade. Bônus de equipamento, de skill, de escudo flutuante, ou campo gravitacional ou recuperação de alma C, barreira mágica, larga. Proficiência de arma 0. E escudo flutuante. Isso é a abreviação de ERST? Que tipo de skill é essa? Eu devo provavelmente testar ela. É escudo flutuante. A palavra com apareceu no meu campo de visão. No ar, um escudo se manifesta. Isso é algo como escudo aéreo? Eu penso nisso enquanto eu tento aproximar o escudo flutuante. No que eu ando para frente, o escudo se move também para igualar ao meu movimento. Isso é uma parede que se move comigo de base? É como uma combinação de escudo aéreo e escudo meteoro. Eu espero para a skill acabar. Ele não está desaparecendo. Seu tempo efetivo é bem longo. Eu não tenho tempo para esperar por ele sumir. Eu irei entender seu tempo de efeito mais tarde. Recuperação de alma C é provavelmente a habilidade que a tartaruga espiritual tinha. A habilidade de roubar e recuperar SP enquanto você ataca. Campo gravitacional é uma habilidade que parece ser comum na série Tartaruga Espiritual. Eu acredito que ela irá forçar objetos a serem atraídos para o chão, mas como eu sou a única pessoa aqui, eu não posso realmente testar isso. Enquanto eu estou fundo em pensamentos, o escudo flutuante começa a girar no ar na minha frente. O que é isso? Está ficando no meu caminho. Vá embora. E com esse pensamento, ele de fato se move para longe. Então ele pode se mover para qualquer localidade que eu comandar ele para se mover. Isso pode ser bem útil. Seu alcance efetivo é 1 metro de mim. O ícone de on-off que aparece me faz pensar que isso é provavelmente uma skill semi-passiva. Meu SP está lentamente caindo ao longo do tempo. Eu acho que eu serei capaz de manter ele ligado por um bom tempo. Como esperado de algo feito dos materiais da tartaruga espiritual. Troca de escudo. Naofumi. Eu mudo meu escudo equipado. E em vez de desaparecer, o escudo flutuante muda para combinar com meu novo escudo. Ou isso pode ter até que várias utilidades. O único defeito é que eu só posso tirar fora um de cada vez. Esse escudo pode ser tornar parte do meu repertório principal. Mas isso depende da qualidade do escudo que o Oyagi fazer para mim. Os outros escudos são, há alguns com nada além de altos stats base, e outros com vários efeitos de aumentar stat. Eu achei um escudo anormal dentro da lista. Escudo de coração da tartaruga espiritual 0145C. Bônus de habilidade. Bônus de equipamento, aumento de recuperação de HP, pequeno, C Magic Snat, C Gravity Shot, aumento de força vital. Proficiência da arma 0. C Magic Snat, isso provavelmente me deixa roubar poder mágico. C Gravity Shot parece ser uma habilidade ofensiva. Aumento de força vital? Se isso fosse um jogo, isso iria aumentar minha persistência. Ainda há vários escudos para examinar. Eu irei olhar através deles mais tarde. Volume 2. Capítulo 134, Escudo de balão. Naofumi-sama. Rafalia. Enquanto estou testando meus escudos novos, Rafalia vem correndo. Ela se foi por um tempo. Ela terminou de juntar seus companheiros aldeões? Eu fui para muitas lojas diferentes com o Slave Dealer, e consegui juntar até que um número de gente. Rafalia. Entendo, ok, eu irei checar isso. Você acha que eu tenho fundos o suficiente? Naofumi. Sim, eu fui enviada para perguntar o que você quer fazer com o dinheiro sobrando. Rafalia. Entendo. Eu irei para o lugar do Slave Dealer então. Naofumi. Sim, vamos lá.
Onde estão Firo e Rixia? Rafalia. Eu mandei elas para caçar. Eu acho que elas estarão fora por um tempo. Naofumi. Eu não sei quão longe Firo foi. Eu não acho que ela irá para um lugar onde até ela terá problema. Os instintos selvagens dela são bem afiados. Ah, mas primeiro eu tenho algo que eu gostaria de dizer para a rainha. Naofumi. Será provavelmente melhor preparar para partir hoje à noite. Tempo é essencial. Eu preciso ver o quanto eu posso treinar esse povo. 1. Você já terminou de preparar? Rainha. A rainha aparece atrás de mim. Parece que ela saiu para uma caminhada. A rainha deve estar bem ocupada neste momento. Não é estranho para ela procurar por uma troca de clima. Pela maior parte. Por favor, mande o resto dos materiais para minha vila. Eu planejo fazer da carne uma refeição em algum momento no futuro próximo. Naofumi. Com os escravos novos que eu estarei pegando, a necessidade por comida subiu exponencialmente. Não é como se eu não pudesse pegar comida por mim mesmo, mas tem muita coisa que eu preciso fazer neste momento. Primeiro eu preciso trabalhar em restabelecer a vila. Então eu irei mandar um pelotão de soldados para auxiliar no seu trabalho. Por favor, use eles como quiser. Rainha. Ah, obrigado. Eu planejo ir para a área agora para preparar. Naofumi. Se você precisar de qualquer coisa, por favor, sinta-se livre para pedir. Nós iremos fazer nosso melhor para atender suas necessidades. Rainha. Pode deixar. A primeira coisa que eu irei ter que fazer é coletar materiais de construção e colocar medidas contra assaltos. Eu planejo partir hoje à noite, então por favor prepare os homens até lá. Naofumi. Se um herói fosse carregar uma carruagem com uma grande carga de escravos, isso seria meio obscuro. É por isso que sair de noite é provavelmente o melhor. Eu pensei que os olhos da Firo seriam como aqueles de um pássaro, mas ela pode ver de noite sem problemas. Viajar de noite não é um problema. Eu entendo. Rainha. Depois de ouvir a resposta da rainha, eu agradeço ela e deixo o castelo. Eu sigo para a tenda do Slav-Dealer. Herói do escudo, eu juntei os escravos ao seu pedido. Slav-Dealer. Eu ouvi da Rafalia. Naofumi. Quando eu entro na tenda, eu vejo algumas crianças demi-humanas, 8 ao todo, me encarando de dentro de gaiolas. Todos eles estão observando cada ação minha com medo. Alguns deles estão até tremendo. Eu pensei que teriam adultos aqui também, Naofumi. Na onda, a maioria dos adultos pereceram. Nós não sabemos o destino daqueles que sobreviveram, Rafalia. Mesmo que eles tenham sobrevivido, Rafalia foi incapaz de descobrir a localização deles. Ou talvez ela achou que eles tinham morrido em seguida. Achar eles será provavelmente impossível. De qualquer jeito, eu não pretendo ir muito fundo nisso. Então agora, eu tenho certeza que vocês já ouviram isso da Rafalia, mas eu irei declarar isso novamente aqui. Naofumi. É provavelmente o melhor eu agir estritamente aqui. No começo, Rafalia era uma covarde e Firo cresceu para se tornar egoísta. Para evitar esses problemas mais tarde, eu devo tratar eles com disciplina. De agora em diante, vocês todos são meus escravos. Vocês irão viajar até sua antiga vila e reconstruir ela, enquanto treinam para ficarem mais fortes. Naofumi. Se eu mostrar gentileza aqui, eu serei esnobado mais tarde. Eu odeio principalmente gente preguiçosa. Se qualquer um começar a folgar, eu irei vender eles sem nenhuma hesitação. Vocês entenderam isso? Naofumi. Enquanto eu digo isso, eu vejo o Slav-Dealer passando comandos para seus subordinados. Um acerta um instrumento parecido com um gongo. Quem disse para ele fazer isso? Olhe para eles, eles estão assustados. Não, isso é provavelmente culpa minha. Criança. Rafalia Chan, esse é realmente o cara. Kiel. Mama. Criança. Minhas orelhas doem.
Mas o que eu estou fazendo não é uma caridade. Eu preciso aumentar a força para combater a onda. Então agora, eu irei começar o contrato de escravo. Naofumi. No que eu levanto minha mão, o slave dealer solta um sorriso. Ele me entrega um pouco de tinta de contrato de escravo. Eu coloco uma gota do meu sangue na tinta. E o processo de colocar a marca de escravo nas crianças começou. Sim, o que você planeja fazer com o resto do dinheiro? Slave dealer. Eu planejo continuar vendendo e viajando, então se você tiver um monstro que eu possa usar para transportação, isso irá ajudar. Naofumi. Os olhos do slave dealer ainda estão brilhando. Por favor, pare com esse olhar. Então, devo contribuir um filorial para a sua causa? Slave dealer. Não, eu tenho minhas mãos cheias com uma filorial como está. Por favor, ofereça uma espécie diferente. Naofumi. Você não se dá bem com filorials? Slave dealer. Eu preferiria um monstro que não irá perder para Firo em habilidade. Um que talvez possa ser capaz de ajudar a arar os campos. Naofumi. Enquanto vagava pela cidade, eu não vi só filorials e cavalos. Eu vi também animais que pareciam com vacas e lagartas ligados em carroças. E se eu criar outro filorial, minhas mãos estão cheias com Firo. Mestre, eu estou com fome. O pensamento de mais dessas coisas é o suficiente para fazer meu rosto empalidecer. Eu só quero criar eles um de cada vez. Entre as bestas mágicas, filorials precisam ser cuidados com um tantinho de disciplina, aparentemente. Eles podem adicionar uma boa quantia para nossa força de luta, mas por ora, nós ainda estamos só reconstruindo. Eu não preciso criar um monstro com um apetite desse nível. Eu ainda tenho um monte da carne da tartaruga espiritual, mas eu não planejo desperdiçar toda ela de uma vez. Eu devo começar com algo que eu realmente posso cuidar. Entendo, então eu devo achar uma besta para você. Slave dealer. Eu deixarei isso com você. Naofumi. Você quer comprar um de um ovo? Ou você preferiria ter um totalmente crescido? Crescer eles de ovos faz com que eles sejam mais obedientes mais tarde na vida. Slave dealer. Eu acho que um ovo está bom por enquanto. Naofumi. Entendido. Sim. Slave dealer. O slave dealer anda para a parte da tenda usada para vendas de monstros. Eu olho através das restrições que eu posso colocar nos 8 novos escravos. Parece que eu também posso colocar uma punição por revelar informação secreta. Eu decidirei nas tarefas específicas deles mais tarde. Parece que o processo de registro de escravos acabou. Enquanto eu olho para fora, eu vejo que o sol já se pôs. Nós saímos depois que Firo e Rishia chegaram. Depois de um tempo, Firo vem correndo. Não tem ninguém nas costas dela. Ela caiu? Firo desliza numa parada na minha frente. Voltei. Firo. O que aconteceu com Rishia? Naofumi. Firo. Por favor, me deixe descer o Rishia. Parece que Rishia não tinha caído. Ela está segurando em algumas das penas da Firo nas costas dela como se sua vida dependesse disso. Parece que ela quase caiu quando Firo estava indo numa velocidade alta. Firo se senta, e Rishia cai dela meio abruptamente. Rishia. Rishia está fazendo sons indignos de uma nobre. Por favor, espere por dificuldades técnicas. Então agora, para checar os resultados. Naofumi. Essas duas estiveram fora desde pouco antes do meio-dia. O sol já se pôs, então. O level da Rishia subiu por 20. Os resultados não são ruins. Os stats dela são ainda mais altos do que eles eram antes do reset. Parece que o efeito da correção de crescimento está funcionando devidamente. Eu posso ver estrelas. Itsuki-sama, esse é você na vida após a morte? Rishia. Isso é uma ilusão. Firo, por favor, traga ela de volta para a realidade. Naofumi. Pode deixar. Firo. Firo dá um tapa de leve na bochecha da Rishia.
É o que pareceu, mas Rixia foi mandada voando. Ela está bem? Ma. Onde eu estou? Rixia. Oh, então você estava bem. Naofumi. Eu pensei que eu tivesse morrido. Rixia. Mas você ganhou 20 levels para mostrar pela experiência. Seus stats estão mais altos que antes, não estão? Naofumi. Rixia. Rixia checa seu próprio status. Uau, incrível. Rixia. Para estar tão espantada assim com seus próprios stats. Então agora. Rixia, eu tenho um trabalho que eu quero dar para você. Naofumi. O que é? Rixia. Eu quero você, Rafalia e Firo para me ajudarem a administrar os novos escravos e monstros que eu adquiri. Naofumi. Entendo, Rixia. Rafalia e Firo já são fortes, eu quero você para agir como a senpai deles e treinar com eles. Naofumi. Não tem motivo em só upar. Rixia, que upou num caminho errado antes é um bom exemplo disso. Eu planejo em ter Rafalia e Firo ajudando eles, mas eu não quero só criar um grupo com um level alto. Ganhar experiência de combate também é importante em si. Por um tempo, eu levarei Rafalia e Firo fora das linhas de frente. Desse jeito, essas pessoas serão capazes de ganhar uma força que não pode ser medida em levels. Você vai ficar mais forte, certo? Boa sorte. Naofumi. Mas isso era para o Itsuki-sama, e ele, Rixia. Ele não é do tipo de pessoa que morre tão fácil, é? Quando você encontrar ele de novo, você não quer fazer ele te dizer que ele precisa do seu poder. Naofumi. Eu acho que não tem problema se ele estiver morto, mas eu estou dizendo isso para aumentar o crescimento da Rixia. Pode deixar. Eu farei meu melhor. Rixia. Rixia parece ter ganhado motivação. Ela se levanta. Bom. O coração dela se tornou mais forte do que antes. Tudo o que ela precisa agora é diligência. Provavelmente. Eu irei esperar cheio de expectativas. Naofumi. Hai. Rixia. Mestre, o que você quer que Firo faça depois? Firo. Por favor, pegue a carruagem. Nós vamos estar carregando um monte, então traga alguns carros. Deve ter um monte na frente do armazém. Naofumi. Hai. Eu achei isso para você. Firo. E com isso, Firo começa a tirar os corpos de vários monstros. Eu já vi todos esses antes. Tanto faz, eu irei só alimentar eles para o escudo de qualquer jeito. Você desbloqueou o escudo de balão. Você desbloqueou o escudo de balão vermelho. Você desbloqueou o escudo de balão laranja. Você desbloqueou o escudo de balão amarelo. O que? O monstro que eu absorvi era um balão normal. E eu desbloqueei todos os outros escudos de balão com isso. Em prol da argumentação, eu olho através dos novos escudos. Todos eles só possuem efeitos de status. Mas o escudo de balão é o único com uma skill estranha. Escudo de balão 015C. Bônus de habilidade. Bônus de equipamento e livro de monstros. Seus stats são terríveis. Ainda piores que meu escudo pequeno inicial. Mas o que ele quer dizer por livro de monstros? Eu testo isso. Com um beep, uma janela aparece no meu campo de visão. Ela mostra todos os monstros que eu já alimentei o escudo até agora. Ela até diz onde eu encontrei eles. Ela também parece ter a habilidade de me guiar para uma espécie específica de monstro se eu quiser encontrar ela. Que conveniente. Ele grava os dados de qualquer monstro que eu absorvo. Contudo, isso não parece mostrar o número de espécies de monstros desse mundo. Em espíritos altos, Firo foi e pegou a carruagem que eu estacionei no castelo. Para ser honesto, se não fosse pela Firo, a viagem iria provavelmente levar alguns dias. Herói do escudo, como você pediu, eu preparei para você alguns ovos. Sim. Slave Dealer.
O Slave Dealer aparece carregando um número de ovos. Ah, eu sou grato. Naofumi. Você sabe quando sua próxima visita será? Slave Dealer. Bem, eu ainda tenho dinheiro sobrando, então eu posso vir de novo em breve para comprar mais escravos. Naofumi. Muito bem, então, eu irei esperar ansioso por essa hora. Se eu achar um dos escravos que você estava procurando, devo lhe contatar? Slave Dealer. Sim, por favor, faça isso. Naofumi. Entendido. Slave Dealer. Então eu acho que eu devo ir. Naofumi. Eu ouvi o som da Firo puxando a carruagem se aproximando. Mas antes disso, Naofumi. Eu me viro e encaro o Slave Dealer, que está esfregando suas mãos juntas. Eu irei fazer o jantar. Naofumi. Eu uso a carne da tartaruga espiritual que Firo trouxe de volta com ela, e começo a cozinhar na tenda. É basicamente um ensopado consistindo de carne e sopa. A tartaruga tem um pouco de um gosto único, mas isso não deve ser um problema. Isso é delicioso. Criança. O que é isso? É melhor do que minha mãe costumava fazer. Criança. O que é isso? Criança. Naofumi-sama é um chefe muito habilidoso, sabe? Rafalia. Firo ama comer a culinária do mestre. Firo. Os escravos parecem estar se aproximando sob a refeição deliciosa. Isso é só perfeito. Para comer uma refeição cozinhada pessoalmente por um herói. Eu posso me apaixonar por você. Slave Dealer. O Slave Dealer também conseguiu obter um pouco da comida no calor do momento. Se eu me preocupar sobre isso, eu perco. Eu estou cozinhando na loja dele, de qualquer jeito. Se você achar mais dos aldeões, você pode conseguir comer isso de novo. Trabalhe duro. Naofumi. Mas o Slave Dealer parece perdido na sua refeição. Eu não tenho certeza se ele me ouviu. É como uma festa de boas-vindas. Coisas irão ficar atarefadas daqui em diante. Eu preciso ter certeza que eles consigam nutrição decente ou eles não irão aguentar. E desse jeito, depois da refeição os escravos subiram na carruagem e nós deixamos a cidade do castelo na escuridão da noite. Em direção à nossa nova casa. Volume 2. Capítulo 135, Reprodução Artificial. Eu deixo Firo puxar a carruagem e nós marchamos no meio da noite, ou nós chegamos nos arredores da vila da Rafalia pela manhã. Mestre, nós chegamos. Firo. Bom. Naofumi. Enquanto eu estava dormindo, Kiel tentou fazer uma pegadinha comigo e foi repreendido duramente pela Rafalia. Claro que com exceção da Rafalia e Rishia, os escravos pegaram restrições duras e a marca de escravo foi armada para ativar imediatamente se eles tentassem me atacar. Também, por causa do que Bit fez antes, eu agora imediatamente acordo quando algo acontece. No primeiro dia nós fomos trabalhar com os escravos para demolir os prédios quebrados. Essa casa é importante para mim. Kiel. Kiel gritou em rejeição. É importante adorar sua casa, mas olhe, o teto caiu, a parede foi destruída. É uma pena, mas você vai ter que aceitar que há casas que podem ainda ser reparadas e aquelas que estão além de reparos. Naofumi. Eu procurei por coisas que ou possuem valor monetário ou ainda podem ser usadas, mas elas foram ou roubadas ou simplesmente não existiam. Há ainda alguns itens deixados para trás, mas eles já estão muito enferrujados para ser usados. O poço de água parece salvável. O campo parece precisar alguma manutenção considerável. Eu entendo o sentimento de não querer jogar fora suas memórias, mas do ponto de vista de reconstrução, as coisas que estão no caminho precisam ser descartadas. Naofumi. Mas, e Kiel? Kiel-kun. Pare de dizer coisas egoístas. Rafalia. Rafalia avisa ele. Bem, não é realmente necessário parar ele. Ainda assim. Essa é a casa que você vivia antes? Naofumi. É sim. Kiel. Então, a nova casa construída aqui será a sua.
Naofumi. E. Kiel. O pirralho chamado Kiel olhou para mim com uma expressão confusa. Sob a condição que você irá se tornar aquele que irá administrar a casa comunal. Você se tornará responsável pelo lugar onde os outros estão se juntando. Naofumi. Kiel. Kiel acena vagamente para minhas palavras. É por isso que, agora. Firo. Naofumi. Hai. Firo. O momento que Kiel mostrou uma abertura, Firo correu até a casa vazia e prontamente deu uma voadora no fulcro da casa e destruiu ele. Kiel. Deixando Kiel embasbacado de lado, eu fui para a próxima tarefa. Antes do meio-dia os materiais para construir casas e os soldados do castelo que a rainha preparou chegaram. Pedras, madeiras, e isso é argamassa? O objetivo do herói do escudo Sama é reconstruir esse lugar? Soldado. O soldado parece ter ouvido a história da rainha. Pelo menos eu quero que o telhado seja construído antes do dia acabar. Eu estou ciente que isso é um pedido absurdo, mas eu estou contando com vocês. Naofumi. Nós podemos ser soldados, mas nós temos algum conhecimento sobre construção. Então por favor deixe isso conosco. Soldado. Por favor faça. Naofumi. Construção e alistamento, eles são sequer relacionados? E então eu percebi que estava prestes a chegar ao meio-dia. Pela hora que é, nós vamos deixar a construção para os soldados, Rafalia, Firo e então Rixia. Rafalia. O Kui. Firo. O que é? Rixia. Essas três responderam ao meu chamado. Depois disso eu irei começar a fazer o almoço, depois que vocês terminarem suas refeições, vocês três juntas com os escravos irão sair e começar a exterminação de demônios. Naofumi. Entendido. Rafalia. Firo. Eu irei fazer meu melhor. Rixia. Eu irei deixar a composição de esquadrão com vocês. Ter muitas pessoas pode atrapalhar na XP que será obtida, ok. Naofumi. Eu não tentei fazer uma medição real, mas quanto é que a quantia é diminuída? Aliás, como o sistema de distribuição funciona? Eu não tenho ideia alguma de como o sistema de distribuição de XP funciona. Tem alguém que saiba os detalhes? Naofumi. Rixia. Rixia levantou sua mão apologeticamente. O que? Naofumi. As pessoas que estão dentro do grupo recebem a mesma quantia de XP. O limite máximo para isso é 6 pessoas. Qualquer a mais que isso irá causar a quantia de XP obtida irá cair. Rixia. Então é por isso que você foi deixada de fora. Apesar que se eu dissesse isso ela iria provavelmente chorar um fuei, então é melhor ficar quieto. É irritante. Numa expedição com uma grande quantidade de pessoas não parece ser um problema dividir em grupos. Isso significa que é suficiente organizar 6 pessoas em um time. Em vez de múltiplos times lutando contra um demônio, é melhor separar em áreas diferentes. Eu entendo a explicação. Naofumi. Certo. Então nós iremos nos dividir. Rixia. Deixe isso comigo. Rafalia. Eu dei autoridade para Rafalia para fazer um grupo. No momento nós temos 8 escravos, por isso Rixia levou 2 pessoas, e Rafalia e Firo levaram 3 pessoas. Então eu irei começar a cozinhar, então me dê uma mão. Naofumi. Hai. Rafalia. Então as 3 começaram a ajudar o máximo que podiam. Rafalia Chan irá ajudar? Kiel, que acabou de se recuperar do seu estado perdido, começou a me encarar que estava no meio da preparação de cozinhar enquanto perguntava a Rafalia. Ele se recuperou bem rápido. É porque ele ainda é uma criança. Rafalia Chan sempre foi ruim em trabalhos domésticos. Kiel. Rafalia. Com uma aparência preocupada, Rafalia me mandou um olhar. O que? O que você espera que eu faça?
Ela parece querer mostrar para o amigo dela o lado bom dela. Rafalia timidamente começou a abrir sua boca. Devo ajudar? Rafalia. Devo só grelhar alguma carne aleatoriamente ou fazer alguma sopa? Eu iria preferir se fosse um prato que eu pudesse só deixar sob o fogo por um tempo. Naofumi. A refeição que eu faço é tão gostosa que eu fui aquele que cozinhou. Eu já me acostumei com isso. Ultimamente todo mundo tem deixado a culinária para mim. É o suficiente se você só me ajudar a limpar. Naofumi. Eu começo a cortar os ingredientes em pedaços grandes. A carne era grande, então era meio difícil cortar com uma faca de cozinha. Com isso dito, quando Rafalia foi aquela que cozinhou, a comida não era tão gostosa e Firo disse para só deixar toda a culinária para mim. Eu ignoro as reclamações deles e começo a cozinhar. A propósito, é possível cozinhar a receita com o escudo, mas tem um grande problema nisso. Antes de lutar com a tartaruga espiritual, cozinhar já era fácil. Eu tentei cozinhar com o escudo na ilha Calmira, mas comida está saindo do escudo. Firo. Firo encarou meu escudo invejosamente com grande excitação. Ah, ela foi feita com a skill do escudo. Naofumi. Isso é incrível. Firo. A comida que foi servida é uma comida estilo espaguete que é única desse mundo. O nome da comida parece ser naporata. Para ser honesto, isso soou com o tipo variado de macarrão do meu mundo. O escudo parece mudar o nome do item para que lembre o item do meu mundo. Isso tem um gosto meio normal. Rafalia. É normal. Firo. Parece que a qualidade da comida foi afetada. Ele tinha um gosto normal e ela não contém os gostos delicados sutis. Isso não está ruim. Mas isso também não está bom. É definitivamente normal. A culinária do mestre é muito melhor. Firo. Isso é verdade. Mesmo quando está fria, a comida que Naofumi-sama faz é ainda deliciosa. Rafalia. Eu entendi. Naofumi. Por algum motivo, aquelas duas me encaram com olhares reprovadores, e isso me fez lembrar que eu fui olhado com esses tipos de olhos. Parando para pensar nisso, essas duas não estão mais satisfeitas com comida de restaurantes e só são agradadas pela comida que eu cozinho. Eu não acho que é possível se tornar um gourmet depois de só comer minha comida uma vez. Mas ao menos elas parecem estar motivadas pela minha comida. Parando para pensar nisso, e se a situação onde eu sou o cozinheiro é revertida? Por enquanto, é melhor eu juntar um time de cozinha porque no momento não há restaurantes na área em volta. Aqui, a comida está pronta. Depois que vocês acabarem de comer, saiam logo. Naofumi. Eu distribuí a carne que eu grelhei sobre um prato primitivo de ferro e a sopa que eu tinha cozinhado. Como eu pensei, isso é absolutamente delicioso. Escravo A. Isso é realmente bom. Escravo B. Os escravos devoram a comida com um sorriso nos seus rostos. Eu também dou para os soldados que fizeram a coisa alguma comida. Isso, eu nunca comi uma carne grelhada tão deliciosa antes. Soldado A. Você está brincando? Eles fizeram algumas dessas no castelo e elas não eram gostosas nem um pouco. Soldado B. A correção do escudo quando feito à mão é inacabável. Vocês jogaram qualquer sal e tempero na carne com antecedência? Os escravos devoraram a comida que eu cozinhei. De qualquer jeito, não tem necessidade para comer tanto. Será ruim se eu não preparar comida suficiente para depois que eles voltarem de upar. Então agora, povo, cada um de vocês irá carregar uma arma e então vocês irão lutar. Naofumi. E com essa declaração os escravos ficaram assustados. Assim como a antiga Rafalia, a garota ficou pálida quando recebeu as ferramentas laminadas. Eu passei as armas de segunda mão que eu ganhei do castelo para eles. A maioria são facas feitas para iniciantes. Se preparem que se não lutarem, vocês irão sentir uma dor no seu peito. E se você fizer isso, nem pensem em voltar para sua cidade natal. Naofumi. Gu, Kiel. Kiel tentou reclamar para mim pelos outros.
Mas Rafalia interrompeu ele e preveniu ele de dizer qualquer coisa. Eu não preciso exatamente de vocês para nada. Só para desenvolvimento do terreno. Mas, como Rafalia esteve obedientemente seguindo minhas ordens, vocês serão o presente dela. Então não confundam nem nada. Naofumi. Os escravos me encaram provocativamente. Eu costumava usar o papel do caramal nesse mundo. Além disso, eu não estou fazendo isso por caridade ou qualquer coisa. Não há necessidade para ansiosamente se preocupar com o futuro, já que eu estou planejando voltar para meu próprio mundo de qualquer jeito. Eu preciso preparar um lugar para Rafalia para que ela possa gastar seu tempo em paz. Então agora, Firo, eu quero que você coloque todos os monstros que vocês derrotarem no vagão. Terá um monte de usos para eles. Naofumi. Ai. Firo. Principalmente como comida. Depois, assim como o Kirin fez, eu devo absorver essas coisas no escudo. Neste momento aqueles heróis ainda estão bem na minha frente. Vamos lá, vocês vão embora agora. Até mais. Naofumi. Eu aponto para a carruagem da Firo e ordeno eles. Os escravos relutantemente subiram na carruagem. Firo começou a puxar a carruagem e foi caçar. Olhe a velocidade. Naofumi. Aí. Firo. A carruagem fez um som goto-goto enquanto Firo puxava eles. Eu irei deixar as construções de casa para vocês então. Naofumi. É entendido. Soldado. Eu peço para os soldados começarem a construção, coloco o escudo para começar a compor e depois é começar a cozinhar. Só mais um pouco até o ovo de demônio rachar. Antes da carne da tartaruga espiritual acabar, eu preciso achar um jeito de suprir a comida. Muito bem, Naofumi. Os escravos que foram juntos com Rafalia voltaram de noite. Todo mundo está exausto. Os demônios que foram derrotados estão carregados em carros acorrentados. Neste momento nós precisamos de comida imediatamente, eles fizeram bem. Mas neste momento, tem algo ainda mais horrível. Gu. Gu. Kiururururu. Gu jiururururu. O som parecia um rugido. Eu imaginei o que iria acontecer se eles de repente aumentassem no level num ambiente onde comida é escassa. Eu estou levemente curioso. Talvez eles não morram, mas eles irão definitivamente passar fome. Eu penso nisso enquanto olho para Rafalia. O corpo que está indo sob um crescimento rápido quer nutrição, logo eles se tornam famintos. Vocês finalmente voltaram, vocês lutaram propriamente? Naofumi. Todo mundo fez seu melhor. Rafalia. Rafalia respondeu com um sorriso. Eu vi os rostos dos escravos e as expressões deles é difícil. Eu não pedi por um tipo de coisa espartana, mas eles parecem estar insatisfeitos. Fui tão cansada. Rixia. Oh, Rixia, como estava a sua condição? Naofumi. Parece mais fácil de mover do que antes. Rixia. Certamente os status dela estão mais altos que antes do level reset. Com isso batalhar deve ter se tornado um pouco mais fácil. Rixia Neesha. Por que você está usando a pelúcia? Escravo. Isso é porque Rixia é uma maníaca por pelúcia. Naofumi. Fui. Rixia. Rixia tentou negar isso enquanto balançava sua cabeça para a esquerda e direita, mas não há erro sobre isso. Eu realmente tenho que aceitar no fim das contas. Kiel finalmente consentiu sobre a administração. Ele me odeia, então ele não pode confiar em mim. Se você trabalhar, então estará bom. É hora do jantar agora. Naofumi. Eu coloco o assado e o bife de tartaruga espiritual que eu preparei com antecedência na mesa. Eu fiz isso porque eu estava esperando isso. Eu fiz um monte deles, mas eles irão definitivamente desaparecer imediatamente. Vá à aula. Escravos. Os escravos começam a comer excitadamente. Certo, certo. Mestre, onde está a parte da Firo? Firo.
Aqui está. Naofumi. Eu tiro a parte da Firo. Ela é cerca de 1,5 vezes a parte dos escravos. Só isso? Eu quero comer mais. Firo. Se você quer mais, vá caçar você mesma. Naofumi. Buu, Firo. Firo fica emburrada. Desculpa, mas eu fiz uma quantia bem grande. Eu não posso só dar ela para só uma pessoa. Obrigado pela comida. Escravos. O que? Quando eu estava no meio de conversar com Firo, eles já comeram tudo. Por enquanto eles estão satisfeitos. Certo, crianças, vão para a cama imediatamente para preparar para amanhã. Naofumi. Aí. Escravos. Eu exprimi os escravos numa das casas que os soldados do castelo repararam por meio-dia, e o resto de nós fomos para casa para dormir. A janela da casa ainda está quebrada, ela pode ser usada para defender da chuva, mas o vento ainda está soprando para dentro. Eu imagino o que eu devo fazer para a comida de amanhã. Eu irei dormir no lugar onde todo mundo está. Rafalia. Entendido, eu estou contando com você para fazer eles acostumados com isso mesmo que seja só um pouco. Naofumi. Sim. Rafalia. Rafalia saiu para dormir com os velhos amigos dela. Firo já estava meio dormindo. Ela começou a cochilar. Rishia está lendo um livro que ela tirou do nada. Ela é uma pessoa trabalhadora. Eu começo a compor para a preparação do meu próximo plano. Enquanto isso, eu fui e chequei o level de todos os escravos. Parece que o level médio que eles subiram até é 15. Os stats todos subiram também. Julgando pelo padrão de crescimento da Rafalia, eu quero aumentar o level deles, mesmo para aqueles que não são feitos para combate, ao menos para 30.